resolvendo questões de evolução que com certeza vão estar na sua prova de biologia lá no Enem. Então eu quero mostrar para você na prática como resolver os principais modelos de questão que acabaram caindo no Enem nos últimos anos. E você vai perceber ao longo dessa lista que eu vou resolver com você que quase todo ano tem uma questão de evolução na prova. Então a gente precisa estar ligado nisso e saber como resolver. Quais são as referências que eu preciso usar? Professor, quais são os óculos que eu preciso utilizar para resolver esse tipo de questão? E assim por diante. Então vem comigo aqui já para a gente resolver de uma vez por todas essa listinha maravilhosa. Tá muito linda essa lista, olha só. E eu vou começar atrás para frente, tá? Porque a última questão ela é a mais antiga e a primeira é a mais recente. Então a gente já começa aí lá pelo ano de 2018 com uma questãozinha que é muito conhecida de todos nós, que é a questãozinha lá da especiação entre grupos específicos de plantas. Vem acompanhar comigo aqui, ó. O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre os cruzamentos. Então a gente tem aqui, ó, estágios intermediários. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Então, ó, uma mesma espécie que não cruza mais entre si pode ser considerada como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador, portanto, realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea, Epidendrum denticulatum. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor. E aí a gente vem para esta curiosa imagem aqui, olha só, que o Enem trouxe para a gente, onde o doador receptor que tem uma polinização bem sucedida tem uma linha contínua, e aqueles que não têm mais uma polinização viável, eles ficam com essa linha pontilhada. Tranquilo? Então ele vai perguntar o seguinte, ó. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Então é bem verdade que quando a gente está estudando a evolução dentro da conjuntura do Enem, a gente vai falar sobre a classificação de espécies, a gente vai usar o conceito biológico de espécie, que é o conceito anexado à parte de reprodução. Então eu vou dizer que em espécies que não conseguem mais se reproduzir, ou que sua reprodução, apesar de ocorrer, ela não é mais viável, quando gera descendentes inférteis, por exemplo, a gente vai dizer que esses indivíduos, portanto, não compreendem mais uma única espécie, e sim passaram por um processo de diferenciação que os levou agora a serem duas espécies diferentes. Para o viés da questão, que ele disse lá no início, no enunciado, olha só, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que aquelas espécies que não cruzam mais entre si, elas são consideradas como uma espécie se diferenciando. Foi isso que ele falou, como uma espécie se diferenciando. Tranquilo até aí? Tranquilo. Então vamos lá. Olha só. Com relação a isso, ele vai perguntar qual delas estão com um processo de especiação evidente. Aquelas que não se reproduzem mais entre si. Ele não falou que quem não se reproduz mais entre si está em um processo de diferenciação. Então, qual é o processo de especiação que eu consigo dizer? Ah, não está? É evidente, aqui não tem como dizer que não está. Naquelas que estiverem com as duas setinhas indo e voltando pontilhadas, porque aí a gente não tem mais polinização viável. Ou ela é inviável ou ela é nula, por isso que a linhazinha é pontilhada. Então, entre quais indivíduos aqui a gente consegue ver duas setinhas que estão aí demonstrando que não tem mais viabilidade de reprodução entre eles. Ou seja, estamos em um processo evidente de especiação. Esse aqui, o PET e o Itirapina, beleza? São os dois primeiros aqui que a gente consegue visualizar, ó, esse padrão de setinhas aqui. E esse mesmo padrão de setinhas está representado aqui entre a Alcobaça, olha só, e a Marambaia. Então, um simples processo de observação da parte de especiação, tá? Porque a própria questão já trouxe o conceito que a gente precisava usar para interpretar. Então, tudo feito aqui, a gente chega lá e marca o quê? Olha só, Itirapina e PET, Alcobaça e Marambaia, como está aqui na letra D, de deu certo demais essa questão, tá?
de especiação, questãozinha de 2018. Então, olha só, o primeiro ano aí desses últimos 6 que acabou caindo, tá bom? Questão de especiação. Então, a evolução muito bem representada nesta prova com a parte de especiação. Vamos lá para 2019. Olha só, 2020, desculpa. 2020 a gente tem aqui mais uma questão. Então, pulou o ano de 2019, ali a gente tem uma questão em 2020. 2020 veio essa questão que também é de especiação. É uma das questões que foi considerada difícil nessa prova do Enem, tá? E ele vai dizer o seguinte: uma população, em um momento A, sofre um isolamento em duas subpopulações, momento B, por um fator de isolamento I. Então, a gente tem aqui uma população, em um momento A, ela sofreu uma divisão, em um momento B, por um isolamento, por um fator de isolamento I, que ele falou aqui, né? E nesse momento B, a gente teve aqui a separação em duas populações. Então, até aqui, só o que a questão me deu, tá? Nada de novo eu anexei de informação aqui, certo? Passado um tempo, essas subpopulações apresentaram características fenotípicas e genotípicas que as distinguem. Momento C. Então, aqui tem o momento C, e aí a gente começou a ver que elas apresentaram características diferentes. Então, essa roxinha de cima passou a ser verde, e essa de baixo passou a ser verde pontilhada, tá? Vou colocar aqui assim, verde pontilhada, tá? Então, o que é que a gente consegue visualizar aí? Até o momento C, tudo certo. A gente viu a separação dessas populações, elas acumularam diferenças evolutivas e de adaptação ao longo do tempo e acabaram chegando aí a essa diferenciação visível. Tranquilo, professor? Representadas pelas figuras, pela diferença das cores na figura, tá? Na figura que está na outra página. Então, estou representando aqui para a gente não perder, ter esse gap, tá bom? O posterior desaparecimento do fator de isolamento I, então o I aqui, morreu, tá certo? Pode levar num momento D a duas situações. Então, olha só, qual é a primeira situação que a gente pode ver em D? Essas duas, deixa eu só confirmar que é isso mesmo que ele retrata aqui embaixo, em cima, isso. Então, no primeiro momento aqui, D1, o que é que eu consigo visualizar? Em D1, eu posso ver a minha população pontilhada vivendo no mesmo ambiente que a minha população contínua, mas elas não se misturam, tá? Então, seria esse o primeiro momento. O segundo momento é que essas duas populações ainda apresentem reprodução entre si. E, por causa disso, eu veria uma grande população que seria aí mesclada, pontilhada e, contínua, tá certo? Eu vou colocar aqui metade pontilhada e metade contínua, porque elas se misturaram e ainda tinha reprodução entre elas. Então, basicamente é isso. Quando a gente vai para a imagem trazida na questão, é exatamente isso que ele traz. Olha só, ele vai trazer aqui o momento A, o divisor I, separou no momento as duas populações no momento B, no momento C elas se diferenciaram, representado pela diferença nas cores, e aí quando o fator I de isolamento desapareceu, em D eu tenho a possibilidade deles voltarem a coexistir. E aí, nessa possibilidade de coexistência, eu posso ter uma coexistência entre duas espécies distintas que não tem mais uma reprodução viável e contínua entre si, ou eu posso ter um cenário 2, onde elas ainda mantêm esse fluxo gênico e, portanto, essas populações se misturariam em termos genéticos. E aí ele vai perguntar para a gente, a representação indica que no momento D, na situação, aí a gente vai analisar o que está correto e o que não está. Na situação D1, ocorre um novo fator de isolamento. Ei, bens, tem fator de isolamento nenhum aqui, tá? Elas estão vivendo no mesmo ambiente. A única coisa que tem aqui é isolamento reprodutivo, tá? Então, não tem um fator de isolamento geográfico. Letra B. Na situação D1, existe uma única população distribuída em gradiente. Na verdade, tem duas populações com duas características diferentes, tá? Uma cinza escuro e uma branca. Letra C. Em D1, ocorrem duas populações separadas pelo quê? Pelo isolamento reprodutivo. Aqui faz sentido, porque esse seria o cenário em que essas modificações acumuladas aqui nesse tempo C inviabilizaram agora a reprodução entre elas, fazendo com que elas agora sejam classificadas como duas espécies diferentes. Tranquilinho? Bom demais?
Vamos embora. Letra D. D2, coexistem duas populações com características fenotipicamente distintas. Então, olha só, as características aí, elas são semelhantes, né? Todo mundo ficou cinza, claro. Então, não tem mais duas populações com características distintas. Elas se misturaram, miscigenaram. Letra E. D2, foram preservadas as mesmas características da população original. Nada de características fenotípicas iguais à da população original. A população original era branca e esses caras aqui são cinza claro. Então, nada de igual. Então, pela condição da imagem, a gente consegue visualizar que nós temos aqui apenas uma resposta correta que está na letra C. Tranquilo? Então, veja, 2 anos muito próximos que acabaram trazendo a mesma aplicação do conceito, que era o conceito de isolamento reprodutivo. Um aplicou de uma forma mais fácil, bem direta, bem visível, e outro usou mais uma vez uma imagem, mas agora com um contexto um pouquinho mais rebuscado, mas a mesma base conceitual. Então, olha só, se você conhece esses modelos, já fica bem mais fácil de você acertar uma questão no Enem quando a gente está falando sobre evolução, tá? Então, vamos voltando aqui. Resolvemos a questão 5 e a questão 4. Vamos para a nossa questão número 3 agora, olha só. Questãozinha do Enem 2021. Eita, então olha só, 2018, 2020, 2021. 3 anos aí quase que consecutivos fazendo a presença da evolução dentro da prova de biologia. Ele vai trazer um dos assuntos que, quando a gente estuda os modelos de questão de evolução, e eu tenho outro vídeo aqui no canal falando sobre esses modelos, você pode assistir, falando sobre esses modelos, eu trago exatamente isso. A gente sempre tem esse modelinho de questão falando sobre o mimetismo, tá? Você vai ver que essa questão de 2021 caiu, falando sobre essa adaptação do povo aí, e em 2024, ano passado, caiu uma questão falando sobre corais verdadeiras e corais falsas, tá? Então, olha só. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. Imagem 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, olha só, respectivamente, um peixe linguado, um peixe-leão e uma serpente marinha. Então, veja aqui, ó, na sequência, 1, ele está representando o quê? Ó? Um peixe linguado, tá certo? Nessa primeira aqui. Na 3, ele está representando um peixe-leão. Aqui, ó. Tá? Então, e na 5, ele está representando uma serpente marinha. Olha só, mimetizando. E aí, na sequência das fotos, na 2, na 4 e na 6, ele mostra como são os indivíduos na realidade. Como realmente parece muito esse padrão que o povo está representando, tá? Para que o animal que ele está querendo ali ganhar vantagem visualize isso mesmo, tá? Então ele vai perguntar o seguinte aqui, ó, do ponto de vista evolutivo, e aí ele está perguntando a vantagem evolutiva do mimetismo, tá certo? Que é muito da mesma base conceitual que vai ser usada lá na questão de 2024, você vai ver, certo? Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos, letra A, originaram-se do mesmo ancestral que esses animais? Não, porque o polvo é um molusco. A gente está falando de peixes aí. Então, peixes é dos cordados, é lá na frente, dos vertebrados e tal. Nem tem relação aqui com os invertebrados. Então, não tem esse mesmo ancestral. Não foi por isso que eles desenvolveram essa característica. Letra B, porque passaram por mutações similares a esses organismos. Não é um caso de convergência evolutiva, porque o polvo ele não é assim. Ele está imitando um comportamento ou uma estrutura, tá? Então é um mimetismo. Não é uma convergência evolutiva como se os dois tivessem, por meio das suas adaptações, desenvolvido características semelhantes. Não é, tá? É diferente. Então a gente não tem mutações similares que aconteceram com eles. Letra C. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos. Não faz sentido ele, eu observei e aprendi, tá? Não, também não é uma convergência adaptativa porque também, mais uma vez eu estou falando, eles não convergiram para isso. Os povos não são assim, eles estão usando uma vantagem sua que eles conseguem imitar para imitar padrões específicos do quê? De determinados indivíduos para tirar vantagem adaptativa disso. Então não é uma convergência adaptativa com essas espécies, tá? O que na verdade nós estamos falando é o processo de seleção natural. Eles sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. Então, por isso, eles passaram a replicar. Então, eles perceberam que quando eles faziam
quando eles replicavam aquele comportamento, eles conseguiam sobreviver mais, eles conseguiam se livrar da sua presa, eles conseguiam talvez se esconder, se livrar da sua presa não, do seu predador, conseguiam se esconder ali do seu predador e assim por diante. Então, neste sentido, o que é que nós estamos vendo? Uma condição adaptativa. Então, reproduzir aquele comportamento estava trazendo uma condição adaptativa para os povos. Resultado, eles continuaram fazendo, tá? Então, por isso, esse comportamento de mimetizar, de imitar, acabou se estabelecendo por uma pressão seletiva. Se está dando certo, isso vai aumentar, tá certo? Então, isso daqui é um padrão muito comum de cobrança do Enem, porque ele cobra muito mimetismo. E aí ele vai pelo viés da seleção natural, que é um conceito básico da parte de evolução. Então, essa questão tanto se enquadra do conceito de adaptação, quanto do conceito de seleção natural. Tranquilo? Vamos aqui para a nossa questão de 2022. Então, vimos lá 2018, 2020, 2021, 2022. Essa questão ela vai ser muito parecida em termos de resposta com essa questão que nós acabamos de resolver, porque ela também vai estar falando sobre a parte de adaptação, de seleção natural de determinadas características vantajosas. Olha só, desde a proposição da teoria da seleção natural por Darwin, os seres vivos nunca mais foram olhados da mesma forma no que diz respeito à reprodução de anfíbios anuros. Os cientistas já descreveram diferentes padrões reprodutivos, como os exemplificados a seguir. Ele diz que a espécie 1, as fêmeas produzem cerca de 5.000 gametas que são fecundados na água em lagoas temporárias de estação chuvosa. Todo desenvolvimento embrionário do ovo, a metamorfose ocorre nesse ambiente, independente dos pais. Espécie 2, as fêmeas produzem aproximadamente 200 gametas, que são depositados em poças próximas ao corpo d'água. Os embriões são vigiados pelos machos durante boa parte do seu desenvolvimento. Espécie 3. As fêmeas produzem por volta de 20 gametas, que são fecundados sobre a superfície da folha, cujos galhos estão dispostos acima da superfície dos corpos d'água, e aí se desenvolve até a eclosão. Espécie 4. As fêmeas produzem poucos gametas, que, quando fecundados, são abocanhados pelos machos. Os embriões se desenvolvem no interior do saco vocal do macho até a metamorfose, quando saem através da boca do pai. Tranquilo? Então, são 4 modos reprodutivos muito característicos. Quando a gente faz o curso de biologia, a gente vê isso daí na prática, tá certo? Então, a professora chega lá, abre vídeo, abre foto para a gente poder ver, vai para o livro de vertebrados para a gente poder entender um pouco dessa variabilidade reprodutiva dos anfíbios, de fato. E aí ele vai perguntar o seguinte: esses padrões descritos evidenciam o quê? Evidenciam o quê? Que os sapos não sabem se reproduzir? Claro que não. Evidencia que as fêmeas influenciam o comportamento dos machos? Aqui a gente não viu influência nenhuma, tá? A gente viu que cada um tem um tipo de reprodução diferente. O que é que faria a gente pensar na influência das fêmeas? Se ele estivesse cobrando aqui a parte da vocalização dos machos, que é a corte, né? O comportamento reprodutivo. Nesse caso aqui, não está acontecendo isso. Evidenciam que o cuidado parental é necessário para o desenvolvimento? Não, teve outros aí que não vieram com cuidado parental. Então, não necessariamente, tá? Até porque as fêmeas influenciam o comportamento dos machos, não está dizendo que a fêmea influenciou ele a colocar os ovos na boca, por exemplo, ou a ficar vigiando ali os ovos que foram postos. Letra C. Evidenciam que o grau de evolução determina o comportamento reprodutivo? Quanto mais evoluído, mais... Não. Até porque dentro da evolução nem tem esse conceito de mais evoluído e menos evoluído. É adaptação, tá? Uma bactéria é menos evoluída do que os seres humanos, mas ela consegue infectar um ser humano e ela é muito bem adaptada ao estilo de vida dela, tá? Então não existe isso de mais ou menos evoluído, existe melhor ou pior adaptado, certo? Então ficamos aqui com letra D e E que estão na outra página aqui para a gente responder. Eles evidenciam que o sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. Tá? Então, isso aqui está tudo certo. Letra E. O ambiente induz a modificação na produção do número de gametas femininos. Não necessariamente, tá? Porque os ambientes que têm uma maior dificuldade não necessariamente são os que têm mais ovos ali, tá? Então, não necessariamente é a letra E. Então, por isso a gente fica aí com a letra D. Então, o que essa condição evidencia para a gente é exatamente essa, que o sucesso reprodutivo ele não tem um único modo de acontecer. Ele vai acontecer por diversas vias, como essas espécies acabaram demonstrando aí, tá? Então, mais um padrão de seleção natural,
está envolvido aí com a parte de seleção natural, certo? Assim como essa questão de 2021. Então, 2 anos seguidos onde o mesmo tema acabou sendo cobrado, a parte de seleção natural. E, por fim, essa questãozinha de 2024, que vai falar sobre mimetismo mais uma vez. Olha só. O Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobras corais. Na Amazônia, predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante, tá? Essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras. Porque as verdadeiras têm essa coloração e isso fica associado no meio do comportamento animal ali a um indivíduo que é perigoso, porque ele é peçonhento. Mas a coral falsa não é peçonhenta, então ela não deveria ser associada a um animal perigoso, porque ela não tem veneno, tá? Mas por causa da coloração dela ser parecida com a da outra, não vão arriscar mexer com ela. Então, nesse sentido, imitar essa condição de coloração da coral verdadeira favorece a vantagem, traz uma vantagem para ela de ter essa, como é que podemos dizer, essa paz para viver sem ninguém incomodar, porque o povo associa ela com um animal perigoso, tanto os seres humanos quanto os próprios animais também, certo? Então ele vai perguntar, nas fotografias são apresentados exemplos dessas serpentes, uma verdadeira e uma falsa, tá? E ele vai perguntar qual a vantagem dessa similaridade para as falsas corais. Então, qual é a vantagem que traz para uma cobra que não tem, certo, veneno, imitar a coloração de uma que tem? Facilita a captura de presas? Não necessariamente, pelo contrário, vai dificultar. Quando a presa vê essa coloração vindo, ela não vai dizer, não, essa daí é uma falsa, posso ficar tranquila, ela não tem veneno. Não, quando ela vê essa coloração, ela vai correr, vai ficar mais difícil. Letra B, diminui a competição por recursos? Não necessariamente, não é a cor que vai diminuir a competição por recursos. Elas vão precisar se alimentar. Então, letra C, possibilita a geração de indivíduos híbridos? São espécies diferentes, provavelmente tem isolamento reprodutivo entre elas. Letra D, reduz a probabilidade de sofrerem predação? Aí sim. Por quê? Os predadores, quando olharem, vão dizer, opa, é peçonhenta. Olha essa coloração. Provavelmente vai ser uma cobra que tem veneno, uma serpente que tem veneno. E aí ele vai arriscar levantar a cobra para dizer assim, não, essa daqui é falsa, porque embaixo é branco. Não. Então, a coloração vai trazer uma maior sobrevivência por estar associada a um indivíduo peçonhento e assim ela vai ficar mais em paz, né? Os predadores não a vão incomodar. E letra E, otimismo em encontro de parceiros reprodutivos não é uma coloração que está aí associada com padrão reprodutivo. Se fosse, a gente veria os machos apresentando colorações variadas, né? Não só um padrão específico, porque quem tivesse uma cor mais chamativa ou requeresse mais atenção da fêmea, iria vencer essa competição por parceiros sexuais. Então, esse é o processo. Então, mais uma vez, o Enem acaba cobrando sobre mimetismo aí num curto período de tempo. Então, aí no intervalo de no mínimo 6 anos, ele cobrou mimetismo 2 vezes. E eu nem digo 6 anos, tá? Porque a questão do mimetismo aqui, que trazia esse contexto de seleção natural, era do Enem 2021. Em 2024 a gente viu o mesmo padrão se repetindo. Então veja, estudar dessa forma faz sentido, bebê. Por quê? Porque você vai vendo questões que se repetem, vai aprendendo a resolver elas, e quando elas caírem de novo, você já tem ali referências que vão ser aplicadas diretamente naquela questão e você já vai sair na frente de quem não está estudando com estratégia. Então, se isso aqui ajudou você, resgata seus 15 dias de graça para estudar com a plataforma da AIME, onde você tem listas como essa para você estudar assuntos específicos como evolução, ecologia, fisiologia e tudo isso por um período gratuito de 15 dias, sem passar cartão nem nada. É só preencher e resgatar. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo sobre a maravilhosa biologia. Se você quer alcançar o seu 15 de 15 em biologia, eu peço o seguinte, fica aqui comigo, curte e se inscreve no canal para você sempre receber as notificações do que eu estou soltando de estratégia e novidade para você quando o assunto é biologia, beleza? Então, te vejo na próxima. Valeu!